Aloha galera, ela no mar na área. Por que realizar alongamento? Quais exercícios são interessantes para alongar? Fica ligado! Nos episódios anteriores eu coloquei um ponto de interrogação sobre aquecer ou alongar e eu recebi várias respostas. Algumas dessas pessoas disseram que elas alongam antes de entrar no mar, outras disseram que aquecem e teve gente que disse que não faz nenhum dos dois. Então, para entender melhor esse assunto, eu fiz um vídeo explicando as principais diferenças entre o aquecimento e o alongamento. E depois eu fiz um vídeo mostrando alguns exercícios que você pode fazer para se aquecer antes de entrar no mar e praticar body surf ou windsurf. Se você perdeu esses episódios, clica aqui na descrição desse vídeo que tem um link dos dois para você assistir. Então, para começar, o que é o alongamento? Os alongamentos são exercícios voltados para o aumento da flexibilidade. Esses exercícios promovem o estiramento das chamadas fibras musculares, fazendo com que elas aumentem de comprimento. E qual a importância disso? Principalmente o ganho na amplitude de movimento de uma determinada articulação. Porque quanto mais alongado for um músculo, maior será a movimentação da articulação, digamos assim, comandada por esse músculo e, consequentemente, maior será a sua flexibilidade. Só para a gente pensar um pouco sobre tudo isso, será que um body surfer que tem pouca flexibilidade na região dos tornozelos vai conseguir ter 100% de aproveitamento, de desempenho e de potência na pernada? Dificilmente. Por isso que a gente precisa se atentar nos mínimos detalhes. Além do aumento na amplitude de movimento, quando você realiza os alongamentos de maneira adequada, você obtém outros benefícios, como ativação na circulação, uma melhora na elasticidade muscular, redução na tensão muscular e, consequentemente, o relaxamento do corpo, uma maior consciência corporal, a melhora da postura e também a melhora na qualidade dos movimentos. Eu já aproveito aqui para abrir um parênteses referente a uma pergunta que tem sido feita por muitos e muitos anos. O alongamento previne lesões? Isso é um mito ou é uma verdade? Bom, até o momento não existem evidências científicas que comprovem isso. O que eu quero dizer com isso? Que essas pesquisas que foram feitas durante todos esses anos não conseguiram comprovar com resultados e medidas precisas que o alongamento previne lesões, ou seja, mesmo fazendo o alongamento, mesmo inserindo essa prática na sua rotina, isso não te livra de ter alguma lesão. Legal, e como os alongamentos devem ser feitos? Muita gente ainda se confunde na hora de alongar e acha que o exercício só está funcionando se sentir dor. Ou seja, se você não sentir incômodo nenhum, não tem nenhum efeito sendo proporcionado, o que não é verdade. Alongar não é sinônimo de sentir dor. Você precisa respeitar os limites do teu corpo, sem forçar os músculos e os tendões. Não queira começar a alongar agora e já alcançar a ponta dos teus pés. Vai com calma que aos poucos você vai ganhando flexibilidade. Uma dica que eu dou é se atentar à respiração, porque ela é peça-chave nesse processo. Ela que indita o ritmo. Quando você respira de uma forma lenta e profunda, você consegue relaxar os músculos. Além disso, a regularidade é vital. Alongar 3 vezes por semana é muito interessante. Eu gosto de realizar os meus alongamentos após os treinos. E como eu estou em quarentena, eu estou sem surfar, eu só fico em casa. Então eu tenho treinado em casa, inclusive eu já até mostrei um dos meus treinos. Acho que o vídeo vai aparecer por aqui em algum canto na tela. Eu tenho aproveitado o momento pós-treino para realizar os alongamentos, ganhar flexibilidade e relaxar os músculos. Só para você saber, existem diferentes métodos de alongamento, cada um com a sua especificidade. Nesse vídeo eu vou focar no alongamento estático. E sobre o tempo, a duração em cada exercício e o número de séries, eu recomendo 3 séries de 20 a 30 segundos em cada exercício. Agora eu vou te mostrar algumas posturas, alguns movimentos que eu selecionei para alongar os músculos das pernas, do tronco, dos braços e até mesmo do pescoço. Lembrando que a proposta não é realizar todos esses exercícios em um único dia, um atrás do outro, mas sim encaixar esses exercícios na sua rotina é muito importante. Eu apenas vou mostrar exercícios que eu gosto de realizar, que eu acredito que sejam importantes para quem pega onda de body surf e windsurf, mas existem muitos outros exercícios de alongamento, muitas outras posturas que são importantes, mas que não convém eu colocar aqui, senão isso aqui ia virar um filme sobre alongamento e não um vídeo. Se é que já não virou, né? Porque eu acho que eu falei pra caramba, tá tipo uma aula de alongamento. Acho que eu exagerei.
para você deixar sua curtida, escrever aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida ou se você lembra de algum exercício muito interessante, que eu gosto muito dessa troca de as pessoas colocarem suas experiências e eu colocar as minhas. Eu acho que todo mundo sai ganhando dessa forma. Beleza? Aloha, galera, até a próxima!